falo, antigamente havia até espaço para amadorismo, né? Havia. Hoje, o cara sendo profissional, ele já entra com muita competitividade. Melhor, né? Não tinha organograma, não tinha planejamento estratégico, não tinha plano de negócio, era na cara e na coragem. Aprender. E depois disso vai precisar, obviamente, de um produto, né? Eu acredito muito no produto físico, não nessa prática de dropshipping, que seria você não trabalhar com produto. Eu acho que isso daí não é sustentável. Yuri, das terras não desbravadas. Qual que você acha que é o momento ali que o player chega e fala assim, cara, estou trabalhando com a garrafa PET aqui, agora eu quero começar a trabalhar com um vaso. Mentalidade, né? Não é a mentalidade da renda extra, é a mentalidade então do quê? Eu vou fazer a transição porque é necessário, mas o meu foco não é renda extra, o meu foco... Fala pessoal, beleza? Somos da Kyodai Cash e a Kyodai Cash ela foi criada para trocarmos ideias, experiências empreendedoras de forma didática e descontraída. Venha curtir com a gente. Aqui o DaiCast é uma comunidade que nós estamos criando. Hoje é o primeiro episódio. Eu tenho o prazer de receber aqui o Yuri, falando sério, que vai trazer alguma coisa de conteúdo sobre Mercado Livre, sobre a comunidade como um todo. E para ver se esse pessoal aí que tem vontade de empreender ou que já está empreendendo nessa plataforma que é um mar de oportunidade, né? Então eu queria que você contasse para nós a sua experiência. Show de bola! Fico feliz demais de ter sido convidado por vocês aí, fazer parte desse podcast. E o DaiCast aí, começando o primeiro episódio, é uma honra enorme fazer parte disso daqui. Obrigado. E que seja só o começo de algo muito grande, né? Bom, vamos lá, compartilhar um pouco da nossa história, contar um pouco aí da trajetória desde o início. Vitinho também, grande amigo aí, que sempre me inspirou. Vocês, né, como um todo, sempre me inspiraram a estar à frente, empreendendo. Uma coisa que eu achei muito bacana que você confidenciou, e eu achei muito legal mesmo, é que mesmo desde criança, vocês conhecem faz quantos anos vocês tinham? Pode colocar uns 15 anos aí, 15 anos, né? próximo disso. Com 15 anos de idade, vocês já estavam pensando, aventando uma ideia de empreender, né? Você pensava um pouquinho, você e mais alguns amigos, não só você e o Vitor da turma, conta um pouquinho dessa experiência, conta para nós também, né? Por que você começou no Mercado Livre, Certo. qual segmento que você está atuando, por favor? Vamos lá. Bom, eu tenho como uma das maiores referências da minha família a minha avó, né? Minha falecida avó. Ela, desde mais nova, ela vem empreendendo. Ela iniciou na construção da empresa dela um coador de café, algo completamente autêntico. E imagina uma senhora que havia perdido o marido, né? E criou 3 filhos, a minha mãe, meu tio e minha tia, numa situação de vulnerabilidade, precisando empreender. Isso eu estou falando de mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, eu acho que uma das maiores referências da minha vida, sem dúvidas, foi a minha avó. Então, o start talvez foi, de fato, a referência. E, é claro, a gente precisa tentar buscar tomar boas escolhas, né? A gente precisa ter sabedoria, olhar para aquilo que dá certo, olhar para aquilo que dá errado, né? E buscar um bom caminho. Então, acho que tudo começou assim. Não existe, desculpa, não existe o certo e errado, no outro diz, né? Diz que tem o certo e o aprendizado, né? Exato, exato. Se a gente erra, a gente aprende. É verdade, é verdade. Se a gente erra, a gente aprende. E, então, acho que tudo começou dessa forma, essa foi a origem. Enquanto eu estava me dedicando aos estudos em 2018, rolou uma oportunidade, uma conversa com meu sogro, né? Que tinha interesse de trabalhar com o Mercado Livre, vender algo na internet. Ele sempre falou para mim, eu queria vender alguma coisa. Enfim, ele tinha acabado de fechar uma empresa, ele trabalhava no segmento de bicicletas e tudo mais. Ele estava sem empresa, ele tinha acabado de encerrar a operação. Ele falou assim, cara, eu queria montar algo e tal. Eu falei, olha, eu acabei de sair do segmento de cripto, eu tô um pouco stand-by aqui, tô mais dedicando aos estudos e eu gostaria de montar um negócio. Que tal montar um negócio junto? Rolou basicamente essa proposta. Isso no fundo da casa, a gente estava ali praticamente num churrasco. Vamos embora. O que cada um sabe fazer de Tudo, né? Aprender tudo. Descobrir como fazer, como... Tudo, né? Cada detalhe. Você nem sabe que existe ainda e eu preciso aprender sobre isso, mas eu nem sei que isso existe, né? Exato. Mas para o empreendedor, não precisa a pessoa também saber muito, né? Às vezes a coragem, É o que bem disse o Yuri, ela né? se sobrepõe ao conhecimento, né? Porque com a coragem você
com conhecimento, sem comunicação e sem coragem, você fica no cantinho e você não quer nada, né? Exato. Então, o que você está me relatando aí Ele é um poderia, testemunho de muita ele coragem. poderia ter te falado isso e falar assim, não sei, e ficar naquela conversa. Não, os dois falaram, não, é o momento, vamos e fizeram acontecer, né? Exato. Aí meteram o pé. Precisa ter fome, né? Eu falo que a gente precisa ter fome. E cada vez mais. Hoje, o que é algo um pouco mais exclusivo, por assim dizer, da Amazon, dessa questão de profissionalismo, isso já está sendo muito exigido dentro do Mercado Livre. Isso. E, na sequência, os demais vêm atrás. Shopee vem buscando, os vendedores, os sellers que estão lá, vêm buscando se profissionalizar. Shein, todos os outros canais, eles acompanham a tendência, que é a Amazon. A Amazon, embora hoje não tenha uma representatividade tão grande quanto o Mercado Livre e Shopee, No Brasil. no Brasil, né? Eu ia falar isso, no Brasil, né? Ainda Mas assim, ela mesmo assim é referência. Né? como nós já havíamos trabalhado num segmento que era de automação residencial, que havia mais profissionalismo, ficou discrepante essa visão. Foi aí que a visão do negócio fez todo sentido. Então aí a gente falou, poxa, vamos entrar no mercado que ainda engatinha, porque é a oportunidade da gente nadar num mercado azul. Certo. Né? Uhum. E aí, cara, nós entramos de cabeça. Nós iniciamos ali comprando forte no mercado, a gente já tinha um patrimônio um pouco melhor, a gente fez mais investimentos e entramos de forma agressiva. A gente tinha uma equipe, trabalhava com pessoas em cadastro, em fotos, toda a parte visual. Então não foi como começar do zero, a gente já estava com o negócio andando. Essa foi a grande sacada. A gente fazia todas as imagens e utilizavam sempre recursos próprios. Entendo. Né? Então, desde o cadastro, a edição, a foto, o anúncio, sempre fazendo internamente. A gente nunca usou recurso externo. Nós achamos que um segmento que tinha potencial era o segmento de movelaria. Né? A gente sempre enfrentou dificuldades com margem. A gente sempre foi... Garantia pra caramba. Eu lembro que você falou. Sempre teve muito RMA, devoluções. E o empresário ali precisa fazer conta. Se você não tem a sua planilha, se você não é o melhor amigo da sua planilha e desce para fazer a conta da última vírgula, você não sabe como que vai ser daqui 12 meses. Porque o fluxo de caixa, ele engana, né? Isso. E o caixa, ele precisa ser o rei do negócio. E quando a gente fazia nossas contas lá, as coisas não iam tão bem. Foi até então que a gente começou a fazer pesquisas no próprio Mercado Livre. O Mercado Livre é um excelente benchmark. Eu até falei hoje com o Victor antes do podcast, né? E o benchmark hoje maior é você olhar para dentro do Mercado Livre e entender como que são os outros players do mercado. O que eles vendem, como eles oferecem, qual é a oferta. Então, é uma excelente maneira de você começar e entender de novos segmentos. Eu acho que a gente tem que acordar e ficar de olhos abertos. A gente precisa estar sempre pesquisando. Isso. Entendendo como que a concorrência se comporta. Vai no Mercado Livre, pesquisa lá produtos que você tem interesse em vender, produtos que, uma vez na vida, você escutou falar, poxa, esse produto, que tal se eu trouxesse esse produto para vender? Comprando mesmo no mercado nacional, comprando de uma fábrica, em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, a gente faz esse tipo de pesquisa no Mercado Livre, na Shopee, e através dessa forma a gente constrói nosso benchmark, a gente faz essas análises. Com esse formato, você começa a entender aquilo que faz sentido, você faz pesquisa e estuda em fornecedores, maneiras de tornar aquele produto um produto viável para você vender. Então, você pesquisou um produto. Pô, esse produto é um segmento que talvez teria fit comigo. Eu acho que eu manjaria de trabalhar naquele segmento. Numa dessa foi como tudo aconteceu, né? Então, explicando a sua pergunta. Como a gente pivotou de segmento? A gente achou que não estava tão bem as margens. Nós decidimos entrar no segmento de movelaria, porque havia um gap, havia um espaço grande. E nós observamos que não tinham vendedores que estavam adentro desse segmento, praticando de forma profissional aquilo que a gente já fazia no mercado competitivo. Esse ponto que você tocou aí de profissional, eu acho que não só no segmento de movelaria, mas como um todo, né? Que é o que a gente estava comentando lá, né? E cada vez mais o Mercado Livre vai partir para esse lado. Tá cada vez mais profissional, né? Então, a exigência é grande, né, Vitor? Então, cada vez menos vai ser difícil encontrar algum tipo de produto que tenha esse gap que você está comentando aí. Essa imaturidade, né? De profissionais. Realmente, isso estou falando há 5 anos atrás. Mas já havia era uma velocidade, antigamente andava, né? Hoje tá
tá numa velocidade, está disparado, né? As mudanças, a atualização, Sim. como o Vitor fala, antigamente havia até espaço para amadorismo, né? Havia. Hoje, o cara sendo profissional, ele já entra com muita competitividade, por mais profissional que ele seja, né? Não só as plataformas, eu acho que se profissionalizaram bastante, mas eu acho que a conscientização, né, o mindset do próprio vendedor para ir lá e ter uma experiência de compra muito boa para que o cliente tenha. Hoje as pessoas estão se profissionalizando mais, né? A gente vê até compra de câmeras, né? Contratação de social media, uma série de coisas, né, Vitor? Sim. Uma hora depois Que antes era algo peculiar, né? Uhum. Não eram todos vendedores. Não que hoje seja, mas hoje, numa grande maioria, tá fazendo o que você tá falando, tá cada vez mais profissional, né? Cada vez mais profissional. Em todos os aspectos. E quem não fizer isso daí fica para É trás. isso que eu ia falar, por necessidade, Não inclusive, adianta. né? Por sobrevivência mesmo, né? Que é o que eu tô falando. Mesmo você se profissionalizando, a competitividade está muito grande em todas as plataformas. Acho que umas mais, outras menos, né? Você pega a Amazon, acho que é o símbolo daquilo que representa maior profissionalismo dentro das plataformas marketplace. Sem dúvida. Não sei, estou perguntando para vocês se vocês são experts nisso daí, né? Sem dúvidas, é um dos marketplaces mais exigentes ali para os vendedores, para que o profissionalismo seja algo inerente ali, que exista, né? Burocrático pra caramba, né? Temos ali Shopee, Mercado Livre, hoje competindo entre os maiores, né? Você atua no Mercado Livre e no Shopee. Na Shopee também. Sim, hoje nós temos a loja própria, né? Que se chama Meu Puxador. É a nossa marca. Meupuxador.com. Meupuxador.com.br. Tá. Isso. Temos também a Shopee, Mercado Livre, Amazon e Shein. Falando em Mercado Livre, Vitor, o que você acha que hoje é essencial para que uma pessoa comece no Mercado Livre? Acho que basicamente coragem, igual o Yuri falou, né? De começar, que no começo é o mais difícil, acho que para todo mundo. E depois disso vai precisar, obviamente, de um produto, né? Eu acredito muito no produto físico, não nessa prática de dropshipping, que seria você não trabalhar com produto. Eu acho que isso daí não é sustentável, apesar de algumas pessoas ainda praticarem isso daí. E aí vai muito de encontro com o que o Yuri falou, do benchmark, você fazer uma pesquisa de mercado, você tentar encontrar um produto que faça um match com o que você acredita e que você acredita que tem potencial de crescimento também. O Oceano Azul que ele comentou seria produtos que têm mais possibilidade de crescimento, né, que já não tem tanta concorrência assim, que é o contrário do vermelho, que já está muito concorrente, margem apertada, mas enfim. Hoje você acha que ainda tem bastante produtos de Oceano Azul? Eu acho que sempre vai ter, porque sempre existe atualizações de produtos, enfim, então sempre vai ter, mas eu acredito que cada vez menos, né? Então, para você encontrar o produto que vá fazer você mudar de vida, um exemplo assim, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é uma junção do Mar Vermelho com o Mar Azul, vamos colocar assim, entendeu? Entendi. Fazer um estudo geral do Mercado Livre, né? Você entender o que precisa, o que é necessário para você ter um bom anúncio, uma foto, o que é uma foto eficiente, com fundo branco, uma qualidade boa, você mesmo tirar suas fotos, né? Igual o Yuri comentou aqui. Enfim, várias técnicas ali que são básicas hoje para você ter um certo sucesso nesse começo e ultrapassar as 10 primeiras vendas, né? Sim. Que é a grande pedra no primeiro momento. É um desafio, né? Desafio. Mas tudo que você fala parece que vem de encontro com aquilo que a gente fala, né? Era um certo tempo, um certo esforço, quer dizer, hoje não... Acho que o Matheus estava comentando sobre isso, né, Matheus? Hoje muitas pessoas te perguntam, né, se dá para tratar o Mercado Livre como uma fonte extra de receita, é isso, né? A gente estava conversando bastante, queria até a opinião de vocês dois também, né? São players já estão em outro patamar de quem está iniciando. Mas eu não acho que faz mais sentido, por toda essa questão de profissionalismo que vocês estavam comentando, eu falar, eu quero entrar no Mercado Livre como uma fonte de renda extra. Eu acho que o empreendedor que está querendo iniciar no segmento, ele precisa primeiramente ter fome, tem que ter apetite. Morrendo de fome. Tem que estar com fome. Renda extra
Isso é coisa do passado. O Mercado Livre hoje, ele não é mais para aquele que quer fazer renda extra. Você precisa se dedicar do início. Se você quer trabalhar 2 horas por dia no Mercado Livre, não entre. Se Mas você quer trabalhar pouco, não entre. eu vou discordar, mas com um adendo. É o que eu gosto. Eu acho que Eu gosto assim... dos contrapontos. Não, eu acho que assim, porque tem muita gente que hoje tem um SLT, né, trabalha, enfim, e talvez ela quer pivotar, ter o seu próprio negócio, um exemplo. Então eu acho que nessa situação, eu acho que a pessoa pode sim iniciar com o que ela tem, de forma amadora, vamos colocar assim, trabalhando 2, 3 horas por dia, mas ela tem que ter isso em mente, que ela vai ter que chegar um momento que ela vai ter que se dedicar o tempo todo. Virar a chave Entendeu? total. Acho que assim, Se ela quiser jogar o jogo de verdade, vamos falar ela assim. não Então, está entrando pra renda extra, né? Ela tá entrando porque ela tá numa transição e ela tem que respeitar, que ela não pode Respeitar o chutar momento, ali isso. todo, né? Então, porque senão vai dar a entender, o pessoal, então eu tenho que largar do meu emprego e tal. O que eu faço nesse tempo? Então, na verdade, não é discordando, é só, eu acho que... Que é um investimento, então, né? É um ajuste de rota. É a mente, né? É um ajuste de rota. É um ajuste de rota. Porque a acho que tem curto prazo, coerência. então, é isso que você está falando. Exato. Para curto prazo, se quiser como fonte de receita. A questão acho que é a mentalidade, né? Não é a mentalidade da renda extra, é a mentalidade, então, do quê? Eu vou fazer a transição porque é necessário. Isso. Mas o meu foco não é renda extra, o meu foco é transformar aquilo como minha renda principal. Perfeito. Né? Acho que é os dois, porque de fato não tem como chutar ali meu emprego do CLT e agora eu vou viver do quê? Nem sei meu produto ainda direito, não sei, tô aprendendo como que eu faço esse anúncio bem feito. Isso é verdade. Isso é bom o público nosso saber e entender, porque na verdade isso daí torna-se até vamos se dizer, um aviso assim, para que as pessoas não entrem numa furada, né? Então tem que ir devagar, é importante explicar, né? Eu penso assim, porque hoje você vê a forma com que vocês estão posicionados, como estão performando e tudo mais, e às vezes, né, o nosso público pode estar assistindo nossa audiência aí e achar que é muito fácil. Então é importante falar das dores do negócio, das dificuldades, né? Que o Mercado Livre, a Shopee também, né? Hoje é um mar de oportunidade, não é uma pocinha, né? Como eu costumo sempre dizer, né? Ele é um negócio como todos os outros, né? Ele é uma empresa. Certo. E realmente, não é complexo. Aparentemente, vender na internet, subir um anúncio é algo fácil, mas ao passo que você entra nesse mercado, você percebe que as coisas são tão complexas como qualquer outra empresa. Então, eu acho que o pessoal que está assistindo, né, um conselho legal. Estude antes de entrar. Qualquer transição de carreira exige muita dedicação em colher conhecimento, e na internet tem muito. Aqui mesmo no KyoDaiCast a gente está trabalhando esses pontos. E uma dica que eu acho que é até legal para o pessoal que quer começar a gente fala muito na empresa, né? R rápido, né? A gente fala fail fast. Se você quer testar um produto, se você quer começar no Marketplace, no Mercado Livre, você tem uma ideia de produto, no início é sempre mais complicado. Você não tem precisão nos produtos que você vai escolher, no segmento, no nicho que você quer trabalhar, mas R rápido. R e corrija a rota. Testou o produto, trouxe, não vai para frente, venda, procure novos, traga produtos, procure novos, traga produtos. Vá num ciclo constante e R rápido. Não tenha medo de validar o produto. Não fique com medo. Não, o pessoal fica esperando a bala de prata, né? Exato. E é muito difícil, né? O perfeccionismo, né? Daquele esperar o momento certo, o produto certo. E aí nunca começa. Nunca chega. Nunca chega. É isso aí. E eu acho que assim, o Mercado Livre, não só o Mercado Livre, qualquer marketplace, na verdade. Eu acho que, na verdade, qualquer tipo de negócio, eu acho que existe várias etapas, né? Então, o cara que fatura até 100 mil reais, ele não joga o mesmo jogo de um cara que fatura 2 milhões por mês, um exemplo. Então, não adianta também o cara que fatura 100 querer jogar o mesmo jogo, faturando 100. Então, eu acho que isso daí também as pessoas acabam dando um passo maior que a perna, né? Por exemplo, você comentou o lance do que precisa começar, do que eu acho necessário para o cara começar. Eu não falaria para o cara começar investindo num Ads, por exemplo. Certo. Mas um player que está vendendo, por exemplo, 500 mil reais por mês, um exemplo, e não está praticando Ads, já está fora. Por exemplo, o cara que não está no Full hoje. Para quem não sabe, o Full são vários galpões logísticos onde
O vendedor encaminha os produtos para lá e de lá é despachado diretamente para o cliente final, de uma forma bem mais rápida. Então, assim, tem muita gente que ainda não está. E essas pessoas que não estão, obviamente, não estão faturando o que elas poderiam estar faturando. Mas, enfim, né? Não sei o que você acha, o Yuri. Eu concordo parcialmente com o que o Vitor falou, até porque hoje um iniciante de Mercado Livre ele tem muita coisa para aprender. E mexer com ads, você mexe com números que muitas vezes fogem do seu controle. Né? É aquilo que a gente falou mais cedo. Você precisa saber depois, na última vírgula, o quanto sobra. E o ads ele precisa entrar na sua conta, na sua precificação, para que você não perca a linha ali da sua precificação e tenha dinheiro no seu bolso, no final das contas. Portanto, eu começaria, mas de forma comedida, Bem ou não começaria. reservado, Eu pegaria o game de quem está começando a fazer cadastro, ter suas primeiras vendas, sentir 10 mil, 20 mil, 30 mil, e viria estudando a possibilidade de aplicar ads nos seus produtos, porque é um impulsionador hoje de qualquer anúncio. Hoje né? você investe no ads bastante. Hoje nós investimos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente investe mais de 70 mil reais em ads em todas as plataformas, né? Então, considerando loja virtual, Shopee, Mercado Livre, hoje a gente investe pesado. Mas a conta, no final, ela precisa ser computada. Você precisa ter um DRE, você precisa... Mas isso a gente está falando de quem tá vendendo um pouco mais. Então, não é o mesmo game de quem vai vender 100 mil. Mas eu acho que tem que começar a estudar o ads. É importante. Porque assim, eu acredito que existe por trás, no caso que nem eu tenho o caso do vendedor, né? Cada anúncio é um vendedor na rua. E de fato o vendedor bem vestido, com uma boa comunicação, ele vende mais do que o mulambento, vamos dizer assim, né? Então, se você não tá com um anúncio bem preparado, a descrição boa, a precificação, as taxas, né, que você vai falar... tudo redondinho, o que eu vou fazer o ads? O tráfego pago, ou o ads, que é o tráfego dentro do Mercado Livre, ele potencializa o que vende. Traz visibilidade. Tô faturando 1 milhão, eu já sei minhas curvas, né? E eu sei o que vende. A gente entra com o ads e vende e potencializa aquela venda. Agora você vender, você nem sabe o que vende, coloca ads lá, não vai vender, você vai estourar seu dinheiro, que você nem fez a precificação, e aí, né? Exato. E unindo o ponto... Desculpa te derrubar. E unindo o ponto do fulfillment, tá aí a relevância de você ter full, né, nos seus anúncios. Você enviar sua mercadoria lá para o centro de distribuição, impulsiona ainda mais o ads que você aplica nos seus anúncios. Porque, afinal de contas, você vai entregar com prazo melhor e, às vezes, com preço de frete melhor. E hoje, prazo é crucial na decisão de compra. Né? Exatamente. Todo mundo quer receber ontem, né? É verdade. Eu não quero ir na loja física comprar mais, né? Eu quero comprar na internet, mas eu quero que chegue o mais rápido possível. Mas, viu, você acha que... Vou fazer uma pergunta agora. Por exemplo, o cara começou, o cara não vendia no Mercado Livre, ele encontrou um produto X, foi no Brás, um exemplo, muita gente faz isso, encontrou lá um produto e começou a vender ali de forma amadora no Mercado Livre. Para ele ir pro próximo, aí conseguir um faturamento ali em torno de 20, 30 mil reais, um exemplo, por mês. Você acha que ele, para ir pro próximo nível, ele obrigatoriamente precisa usar o ads ou não? Aí não, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque assim... De forma cometida. Porque... Só beliscando. A própria interface ali, o layout do Mercado Livre, quando você vem rolando, tanto no app quanto no site, ele tem espaços destinados para publicidade. E quando você adiciona um anúncio no campo de publicidade, se você tem 50 produtos ali na vitrine, ele coloca os 51. Vocês usam o catálogo hoje em dia? Usamos. Então você acaba apresentando 2 vezes uma oferta e trazendo uma relevância maior para o seu anúncio e ganhando um ranqueamento. Porque o que vende mesmo é o ranqueamento. Eu costumo dizer assim, cada anúncio ele é um vendedor que você coloca na rua. Só que ele não vai pegar um carro, não vai gastar gasolina, ele vai gastar fibra ótica hoje. Né? Então ele vai bater lá, ele não cansa. Faz ele cheirosinho. Não tem férias. Não tem férias. Passa um perfuminho nesse vendedor dele, corta o cabelo dele, assim, sabe? Porque ele vai bater lá na porta, ele não vai nem bater na porta, ele vai entrar na sua casa sem pedir licença. Então capricha. Eu falava assim, ficar né? insistindo, né? Isso é válido, eu acho que isso é válido até hoje. Ainda é válido. Com certeza. É uma experiência de compra, né?
Que é o do orgânico que a gente tá falando. De bem investido. Não, é que o Matheus, como ele é um expert em tráfego, então, o que ele tá falando, ele é meio suspeito. Ele tá puxando, ele tá puxando pro lado que ele domina a conversa, entendeu? Nós vamos falar de você já, viu, Matheus? Fica quietinho aí. Mas, e aí, entrando no gancho, então, sobre o vendedor ele ganha comissão, né? Quem é o vendedor hoje? É o Mercado Livre, né? Você falou sobre as tarifas aí. Sim. É interessante trazer a questão das tarifas hoje. Vamos falar. Tarifa, independente do canal que você está vendendo, Shopee, Mercado Livre, loja virtual, ele é um número que vai fazer parte da sua conta de precificação. Certo. Então, quem paga, no final das contas, esse custo é o cliente. Sim. Você precisa deixar isso dentro de uma planilha, para que o seu preço seja aquilo que você quer lucrar no final do mês e isso te traga resultados financeiros. Então, tarifa hoje, marketplace hoje que cresceu muito nos últimos 5 anos, pandemia para frente aí veio de forma avassaladora, é a Shopee. A Shopee começou com o mercado, veio do mercado oriental, com taxa zero, promovendo... Para ganhar mercado, ganhando market share, e hoje faz parte da briga dos gigantes, Mercado Livre. Vocês acham? Shopee, Mercado Livre tá assim? Tá chegando? Como que tá? Tá distanciando? Eu acho que o Mercado Livre começou a já conseguir enxergar a Shopee pelo retrovisor, né? Eu acho que há 2 anos atrás, eu digo no sentido de preocupação, né? É que tá um pouco ligado à questão da taxa, foi essa campanha que eles estão fazendo aí a partir dos 19 frete grátis. Que diziam que o Mercado Livre era um avião, a Shopee era uma charrete. Mas de certa forma era 2 anos atrás, mas agora que nem já começou a incomodar. 2 anos atrás era, olha, presta atenção, 2 anos atrás. Foi rápido, né? Foi rápido. Forte. Rápido. E agora você acha que... Mas isso é bom, eu acho que isso daí é legal pro seller, né, pro vendedor, porque ele tava nadando de braçada, então era só taxa que aumentava, era só comissão fixa que aumentava também. Isso daí, de certa forma, fizeram ele se reduzir, não só essa questão dos 19, né? Fizeram alguns reajustes de frete de frete, também, então. Né? Então isso daí é baixo, bom, né? Quem ganha com isso é o quê? É o usuário, o seller e o consumidor, né? O seller e o consumidor. É porque o seller ele vai repassar para o consumidor, né? Como um todo, né? Porque o seller ele quer competitividade. Então, acho que o consumidor, numa escala, ele ganha um pouquinho mais do que o seller, né? Seria isso aí, né? No final das contas, como a entrada de novos vendedores ela é constante, vai alcançar um equilíbrio no final das contas. Você vai reprecificar mais pra frente. No início, o seller sai na frente, porque você tem uma economia nos custos. Mas depois equaciona tudo. Equaciona tudo, né? O mercado, ele se equilibra, né, por si só. Sozinho. Nossa, isso daí dá corte, hein? O mercado se equilibra por si só. Chama o Luquinha aí, manda ele vir aqui. Ô, Lucas, vem aqui um pouco no meu lugar. Pessoal, vou no banheiro um pouquinho. Então, acho que é importante a gente comentar um pouco sobre a parte das taxas, né? Que a gente estava conversando. E, de certa forma, essa taxa, vou dar minha opinião, de certa forma, essa taxa é um trabalho que o Mercado Livre e a Shopee faz, e os outros marketplaces, que, de certa forma, você, inclusive, que tem o site próprio, deveria fazer sozinho, né? Então, toda a parte de marketing, toda a parte de, enfim, divulgação, tá incluso nessas comissões, tarifas, né? nessas tarifas, né? Então, de certa forma, eu acho que é válido desde que a pessoa saiba precificar da forma correta, que é o que você falou, né? Se a pessoa acha que isso daí não deve entrar na precificação, é onde ela vai estar perdendo dinheiro, né? Não sei. E hoje, por exemplo, para você vender numa loja virtual, na sua própria loja, você também vai ter os mesmos custos, se não até mais. Você tem sua loja própria também, né? Tem uma loja própria. Não tem por experiência própria essa... Sim. A primeira impressão de quando você inicia uma loja virtual é que você vai ganhar horrores ali, porque não tem um monte de tarifas. Agora eu me emancipei do marketplace. E não é assim, né? Os custos lá muitas vezes acabam ficando de igual para igual. Você acaba enfrentando às vezes até mais dificuldade, porque você tem que aprender quase tudo do zero. Toda aquela facilitação logística que o Mercado Envios, por exemplo, do Mercado Livre oferece. Você tem que correr atrás das transportadoras, você tem que fazer parcerias com Melhor Envio, que são um gateway de transportadoras, né? É um hub de transportadoras.
Então, assim, você tem que aprender a fazer marketing, você tem que inaugurar um Instagram, você tem que criar uma comunicação, criar uma identidade. Você começa a enfrentar um universo completamente diferente. E tudo isso você paga para o Mercado Livre através das comissões, né? E dá ser mastigadinho pra você, né? Eu acho que nem tem essa visão que você deu. E eu acho que o maior diferencial disso, que as taxas acabam sendo baratas, é por causa do tempo. Quanto tempo demoraria para fazer tudo isso que você falou? Perfeito. Na verdade, até funcionar. o Mercado Livre, a Shopee, os marketplaces em geral, eles já dão isso, né? Em forma de comissão pro player ali, né? Eu falo assim, né? Porque eu mesmo demorei muito para ter essa visão que o Vitor falou no começo. Eu achava, nossa, mas 19% aqui, mais não sei quanto. A hora que você pega para ver todas as taxas, fala assim, meu, ô louco, tão me roubando, né? E de fato, mas porque eu não tinha essa visão que ele acabou de falar. De toda essa logística que eles tomam conta do marketing, que é caro, que é tempo, que é funcionário. Meu. E pensando na questão do tempo, né? Quando a gente volta para aquele cara que está querendo iniciar hoje, ele precisa ter tempo. Ele está trabalhando em algum lugar, ele está transitando a carreira. Então, você trabalhar com uma plataforma que te forneça tudo de mão beijada nesse ponto, você já começa ali e já pode começar as suas primeiras vendas. É um atalho ali, né? É um atalho. E aí, fica a dica aqui para quem está começando. Inicie com o Marketplace. É o melhor caminho para você projetar um futuro para sua loja virtual. Né? Ambas podem se ajudar no futuro, não é necessariamente obrigatório você construir a sua própria marca. O Mercado Livre ele garante isso para você, afinal de contas ele tem a marca dele ali vendendo por você, mas a longo prazo você perde a questão do equity. Você não constrói equity, você não constrói marca. Né? Podemos até abordar um pouco esse ponto que é interessante. Sim, acho interessante falar sobre um pouco o que é o equity, né? Que é um valor intrínseco à sua marca, né? Então, é um valor que não é tangível, ou seja, não tem como você mensurar ali, mas é muito importante trabalhar isso daí, que é o que você está falando, né, Yuri? Que nem eu acredito muito que não é obrigatório ter e trabalhar a sua marca se você quiser ser mais um, eu acho. Porque, de certa forma, você não tem uma segurança até quando o Mercado Livre vai estar ativo, né? Seja Mercado Livre, Shopee, Shein, Magalu, enfim. Então, eu acredito que seja importante trabalhar a marca. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é importante criar um ecossistema em volta da sua marca, né? No caso, ter o marketplace, ter a loja própria, ou outros tipos de meios também, não sei. É uma independência, né? Você não fica dependente de uma única... segurança total, né? Eu acredito que nunca, né? É difícil a gente... existe, né? eu achei difícil a gente... Mas quanto mais você tiver o seu público, né? Porque, de certa forma, hoje nós não temos o nosso público. O público é do Mercado Livre. A base é dele, né? Que é o bem mais valioso. Por isso que ele é essa potência. Então, se cada vendedor começar a se preocupar com isso, de criar o seu próprio público, sua própria base, que é o que você vem fazendo lá no Meu Puxador, eu acho que esse é o caminho. Não sei o que vocês acham. Legal, né? O pessoal fala que o cliente ele se torna, futuramente, após ele fazer a compra contigo, ele se torna um dado dentro da sua empresa. Isso. E os dados hoje são o novo petróleo, né? Quem tem dado hoje consegue fazer muita coisa. Lá ele. Então, se você trabalha hoje com um e-commerce, com a sua loja virtual própria, você consegue construir uma base de dados, uma base de clientes, você consegue fazer uma comunicação assertiva, você consegue ter um direcionamento na sua comunicação para que faça sentido para a sua empresa, de repente, um momento que você quer descontinuar produto, um momento que você quer queimar certos produtos que não vendem no Marketplace, porque o que você quer vender não é o que vai vender no Marketplace. Existe todo um algoritmo por trás das plataformas que fazem com que determinado anúncio ganhe certa relevância também. E isso sai do nosso controle. Quando você parte para uma plataforma própria, você trabalha da maneira com que você acha viável para que o seu negócio prospere. Então eu tenho, 100 produtos lá que não vão bem no meu Marketplace. Uma estratégia interessante para o e-commerce. Inclusive você usou, né, essa estratégia aí, validou, né? Conta um pouquinho pro pessoal para ver se... Exatamente. A gente hoje tem um controle, na unha modo de dizer, né? A gente analisa de forma geral ali, através de planilhas, como que vai o desempenho dos SKUs, né? A gente chama de SKUs os códigos dos produtos dentro da empresa. E esses produtos, eles têm as suas métricas, a gente analisa os dados, como eu disse,
E a partir do momento que aquele produto ele não faz mais sentido por um momento de sazonalidade, que ele já foi oportuno. Seria um produto da curva C, mais ou menos assim? Produtos que são curva A, que podem se tornar curva C e às vezes você não monitorou, a gente tem esse monitoramento interno hoje através de planilhas, conectando um conjunto de bancos de dados. Fantástico, Para que esse gerenciamento seja mais fácil e a gente consiga entrar com produtos em liquidação, para que aquele produto que é um A, que começou a voltar para B, volte a ganhar vendas e torne um curva A novamente. Ou aquele produto que passou o período, o tempo de vida dele foi curto. 2 anos, ele precisa ser descontinuado. A gente tira ele e joga em descontinuação. Mas, quando você faz isso no Marketplace, você não tem o controle da sua audiência. Então, no e-commerce, a sua loja virtual em si, você pode administrar uma publicidade com gestão de tráfego. Você pode fazer um CRM bem montado, com um CRM bem montado, destinar uma audiência através de e-mail marketing, através de vendedores dentro da loja, uma audiência para produtos estratégicos que faz sentido você... Entraria naquela questão de, tipo, igual tem alguns sites que coloca outlet, liquidação... Perfeito. Né? Perfeito. Mais ou menos isso daí. Você seleciona produtos que curva A, que estão dentro do curva A, né? São os produtos que mais vendem dentro da empresa, e angaria ao lado produtos que não são relevantes, que perderam relevância ao longo do tempo. Você pega, né? Acho que veio até bastante pra mim essa parte quem é do nicho de moda, de roupa. Sim. Querendo ou não, tem que trabalhar muito com isso. Muito, por causa de estação de... Por conta de estação. Coleção, né? Coleção antiga. Eu também já cheguei a trabalhar um pouco com moda, por causa do beach tênis. Sim. E tive que estudar sobre tecido, enfim. Só que eu aprendi que os vendedores de roupa aí que me corrijam. Que de 100%, você sempre vai vender 70% daquilo. Os 30% você vai ter que queimar. Então é a liquidação. Então você já conta com isso já. Porque são as coleções, né? Mas de certa forma não daria para trabalhar esses produtos pelo Ads? Por exemplo, criar uma campanha com atos mais altos, de 25%, 30%, um exemplo, que normalmente não é saudável, e tentar queimar por lá, né? Descontinuar por lá também é uma possibilidade, né? É uma estratégia. Você acaba... É claro que em alguns momentos pode perder o controle e aí sai mais caro gastar com a energia com ads, todo esse recurso talvez de mão de obra também de fazer essa manipulação. E no final das contas, você não pegar nem o CMV de volta, né? O custo da mercadoria vendida. Se você não pega de volta, de repente não vale nem a pena para a sua operação o custo de manuseio compensa descartar esse produto. Então isso é uma coisa que precisa ser mensurada. Já no e-commerce tem uma facilidade um pouco maior porque você, às vezes, não utilizando apenas de gestão de tráfego, que poderia até ser descartado nesse momento, mas você colocar uma capa, um banner, um outlet, como você mencionou, então você já deixa evidências ali que o cliente acaba entrando e fazendo a compra de uma maneira mais sem barata. sacrificar tanta margem. Entendi. Eu diria que o direcionamento, acho que você consegue dar, né? Tendo um CRM, tendo tudo certinho ali, você consegue direcionar para aquela pessoa mesmo, né? Para aquele tipo de público, uma segmentação muito maior do que aumentar um Atos, por exemplo. O Mercado Livre, o algoritmo vai tentar entender sobre quem pesquisou algo para tentar mostrar, né? Ali você já pega e consegue segmentar, acho que muito melhor, né? Você trabalha cross-selling. É algo que você, no Mercado Livre hoje, você não consegue fazer. Então você coloca eles numa mesma tela e o cross-selling acontece ali na própria interface. Você está visitando um produto. É uma estratégia muito boa. Isso, no Marketplace não... E aí tem mais difícil. Um outro ganho de construção de marca que é interessante. A reputação que você constrói, o relacionamento que você constrói nos seus fornecedores também é um jogo de longo prazo que você precisa trabalhar. Caramba. Isso internamente, falando de mercado nacional e falando de China. Fala, se a gente entrar em importação, esse é um ponto relevante. Quando eu já vi algumas histórias por aí. O fato da construção de marca hoje em território nacional no Brasil, para o chinês, começa também a trazer mais visibilidade de você para ele. Então você tem ali a sua marca sendo construída, você começa a ganhar uma reputação com ele, fala, pô, esse cara aqui tá fazendo um jogo legal em território nacional. Eles devem ter tecnologias para fazer esse acompanhamento de como que as coisas estão indo para essa empresa. Certeza. E aí chega um momento que aquele chinês ele pode colocar uma mercadoria dentro da sua empresa a custo zero, a menos que você venda e pague ele. Eu conheço histórias de pessoas que hoje jogam esse jogo. É a longo prazo? Não é 2, 3 anos. Você precisa construir marca, você cria audiência, o seu fornecedor te nota na China e ele coloca containers para você pagar depois, ele nacionaliza para você. Que vem de encontro com aquilo que eu falei das etapas, né? Isso daí já é uma etapa de
Exatamente. Jogo totalmente avançado, que é a construção de marca, longo prazo, pra caramba, parcerias, network, enfim. Ô, Vitor, o que você Conhecimento. acha? Vou fazer uma pergunta É a percepção do mercado em você. Agora uma pergunta pro Vitor. Você acha que qual que é o momento em que o player ele tem que começar a pensar em importação? O mais rápido possível que o cara conseguir importar é o melhor caminho. Obviamente precisa de um recurso, né? Tem também o Finimp, que para quem não sabe é um financiamento que dá para você fazer no banco para estar importando isso daí, mas é difícil dizer, né? Eu acho que é mais a questão da estruturação da empresa, o cara tá sabendo jogar ali o jogo, a parte orgânica bem feita, entendeu? Antes do cara dar esse passo para importação. Eu acredito nisso. O famoso momento, né? Não adianta o cara querer importar se ele não sabe fazer um anúncio bem feito, se ele não sabe fazer um ad, se ele não sabe, Básico bem se ele feito, não né? está no full ainda. Então eu acredito que primeiro ele precisa se estruturar da forma, fazendo essas primeiras coisas da forma orgânica, para depois ele partir para É importação. um joguinho que você vai desbloqueando, né? Pula de fase. Níveis, né? Eu acho que respondendo a sua pergunta, eu entendo que o que mais importa para um empresário fazer importação é caixa. O cara precisa ter caixa. Porque você mexe com o seu fluxo de caixa completamente. Sim. São 3 meses para chegar uma importação, de repente. Para vender, para engrenar as vendas, vai mais alguns meses. Então, o jogo da importação não é um jogo do produto nacional. Sobretudo, você precisa trabalhar a caixa. Se você tem um caixa, você importa e começa. E realmente, quanto antes, eu acho. O quanto antes. Mas é o que eu tô falando. Por exemplo, se mesmo o cara tendo caixa, se ele não souber jogar o jogo do marketplace da forma mais profissional possível, eu acho que ele tá queimando largada. Eu concordo. Sabe por quê? Sim. Porque assim, é igual você falou. Sim. O cara vai exigir do caixa, vai apertar o caixa dele, vai trazer uma mercadoria que vai demorar 3 meses para chegar. Aí tem mais o tempo de maturação desse anúncio, que de certa forma, aí, se o cara souber jogar o jogo, ele vai conseguir acelerar de uma forma... Vou dar um exemplo. A gente acabou de fazer a nossa importação de um container de 20 pés, e em 2 meses esgotou tudo. Mas isso graças ao quê? A gente ter essa maturidade de saber praticar um ads, colocar no full, Jogar o enfim. jogo, né? E também acertar o produto, né? Também, não, mas antes disso, para responder a sua pergunta, vem tudo isso que eu tô falando. Sim. Porque o cara pode acertar o produto, o Ter cara os pode ter fundamentos, caixa, né? mas ele não vai conseguir vender o produto. E aquilo que Ou vai demorar, às vezes, 6 meses para vender um produto que a gente vendeu em 2, um exemplo. Aquilo que o Yuri mesmo tava falando sobre planilha, você ter, né, a vírgula ali, tudo certinho. Uma importação exige uma organização. Não só ter o dinheiro, mas uma organização, porque é o que tá chegando, o que tá vindo, o que tá sendo comprado, todo o caixa disso, essa questão logística para venda, o estoque, é muita coisa. Para não se exigida, comprometer, né? Para complementar Muita a pergunta, vamos elencar aqui os passo a passo na minha visão. E aí, Yuri, você complementa ou você acha, ou você faz alguma retificação, se achar que você pensa diferente. Então, assim, primeiro de tudo, o cara precisa saber fazer a parte orgânica. Depois ele precisa validar o produto. E validar o produto não importando diretamente. Então, por exemplo, o cara quer vender garrafinha de água no Mercado Livre, um exemplo. Existem vários fornecedores no Brasil que fornecem essa garrafinha. Então, ele faz uma previsão de quanto ele iria pagar comprando na China, um exemplo, R$10. Mas aqui no Brasil ele vai encontrar só por 15. Eu teria seria a margem, na verdade, para ele validar só. Isso. É que assim, para ele conseguir validar, ele teria que comprar esse produto a 15, mas ele precificar como se ele estivesse pagando a 10. Sim, só mudaria a margem do Só para produto validar. dele, Isso, ele não vai ganhar nada, mas pelo menos ele validou. A partir do momento que ele validou, viu o que vende, Legal. aí sim ele dá um passo. Essa é uma estratégia muito boa, né? Muito boa. É o que eu acho que é o mais seguro. E aí entra também a questão de pedir a amostra, validar antes de... se a qualidade tá ok. Conta um pouco da sua importação. Você trouxe mais de não sei quantos produtos, né? Mais de quantos mil produtos? A gente tá trazendo em torno de 15 a 20 mil peças, Então. mas são peças que são menores, né? Mas eu digo, e se você não faz a validação Exato. antes, né? E de preferência atuante no mesmo segmento, né? Para você não cair em terras Isso, não destravadas,
você tem que estar dentro de um segmento ou fazer isso que você disse, trazer produtos já nacionais, buscar margem na China. Sim. Né? Eu acho que é uma forma que você minimiza né, os seus erros. Né? Pegando o gancho que você falou aqui, Yuri, das terras não desbravadas, qual que você acha que é o momento ali que o player chega e fala assim, cara, tô trabalhando com a garrafa PET, aqui agora eu quero começar a trabalhar com vaso. A hora de diversificar os produtos. Que foi o que aconteceu, né? Assim, ele fazer essa pivotagem do motor para o moveleiro, né? Eu acho que todo player do mercado ele precisa seguir o princípio da cauda longa, né? Você não pode monopolizar as suas vendas dentro de um grupo de produtos muito pequeno e também tomar o cuidado de não ter um mix que você não possa controlar também. Pode ser um problema. Hoje, dentro da empresa, a gente tem mais de 2.000 itens de festas. Então, a gestão desses 2.000 itens é preocupante, né? Então, assim, você tem que ter, por via de regras, uma busca constante de trazer um grupo de produtos que faça jus ao nicho e, ao passo que você vai maturando esse segmento, você vai testando novos produtos. Hoje, a gente tem preferência de trabalhar dentro de movelaria. E o ramo de movelaria ele é amplo, né? A finalidade maior hoje é atuar com puxadores para móveis, que é onde nós construímos a nossa marca, mas isso não nos blinda de trazer peças, por exemplo, como uma dobradiça, uma corrediça da China, e trazer produtos ali para compor mais o mix e rolar nos cross-sellings, fazer os upsells. Interligado, né? Mas ainda interligado. Interligado. Então, assim, ampliar o mix. Que sacada. Ampliar o mix. Acho que isso é importante. Talvez, de fato, o momento certo, ele não tem exatamente o momento certo, mas um ponto que vai te alavancar e que vai te impulsionar para que você faça exportação, qual que é? Buscas de margem. Ao passo que você cresce, o cara que começa a faturar seus 300 mil por mês, ele já está beirando o lucro presumido, o lucro real, o regime normal. Quando você começa a beirar o regime normal, meu amigo, você está pagando 12, 13, 14% de nota todos os meses ali, no DAS. E aí você migra de regime tributário. E aí chega a 20, de repente. Você tem hoje um regime a 20% te estrangulando, você tem uma margem dos marketplaces que nós falamos. Todas essas tarifas, quando computadas, você observa que a sua margem vai ficando estreita. E aí é o momento que começa a te impulsionar para você fazer uma importação. Você já tem volume, você já tem espaço no mercado, você já tem os canais bem aquecidos. Porque hoje, qual que é o maior ativo hoje nosso? Não são os produtos, de fato, são as contas. São os canais. Então hoje, um dos maiores ativos nossos hoje são os canais. E quando você tem isso bem aquecido, contas bem aquecidas, você vai para a China, a sua margem está estrangulada, você importa, e aí você começa a nadar em oceanos azuis. Né? Mas, tudo isso que você disse, né? A gente precisa jogar o jogo do anúncio bem feito, do ads. Os fundamentos, né? Fundamentos. Isso aí vai ter que ser o arroz com feijão do dia a dia. Mas você tocou num ponto que eu não tinha comentado. O volume de compra, que é importante. Que talvez um cara que esteja começando, inicialmente ele não consiga. Óbvio que para você fazer óbvio não, né? Mas para você conseguir fazer importação, você consegue fazer às vezes com 50 mil reais, 100 mil reais. Não necessariamente você precisa fechar um container. Mas óbvio que quanto maior o volume, melhor o preço que você consegue. E aí vem de encontro com o que o Yuri está falando na questão da margem, né? Porque chega um determinado momento do game que a gente começa a jogar o jogo do tributário, né? Que é o que você está falando. Exato. O jogo tá no tributário. Não adianta você ficar brigando por preço em si ali com o fornecedor que não tem mais para onde espremer, né? Que eu acho que é o que você está falando aí. E entrando nesse gancho, é interessante a gente salientar. O tributário, depois de um determinado porte de empresa, é o que vai mandar a lucratividade do seu negócio. Inclusive, tem até amigos que fazem hoje centros logísticos em extrema e tudo mais. Sim. Esse é um assunto que é interessante porque há estados que fazem incentivos fiscais de ICMS, de alguns impostos, alguns tributos, principalmente quando você está jogando o jogo do regime normal, né? Sim. Que essas empresas se movimentaram, criaram centros logísticos, operam como se fosse um fulfillment em estados como Santa Catarina, em estados como Minas Gerais, principalmente ali na cidade de Extrema, né, perto de São Paulo, que facilita toda a questão logística, pagando bem menos. Pagando bem menos. Então tá aí uma estratégia tributária que muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Nós estamos falando de 14% de imposto. Eu não lembro de fato qual que é a alíquota hoje que é isenta ali, mas se você falar em 10% a mais, para uma operação que fatura alguns milhões,
Nós estamos falando de quantos mil por mês? muito, Pra quem precifica, já fica doido, né? Falar nessa porcentagem aí de... Exato. Tá maluco. Então tem estratégias aí que ao passo que você vai crescendo, você precisa adotar. Não adianta pensar nisso quando é novo, né? Não fez ainda. Mas... Eu acho que a necessidade, ela leva à execução, né? Então, é o que você está falando. Não adianta o cara que está começando agora querer pensar em planejamento tributário, que é o que a gente está falando aqui agora. Mas é algo que, para quem está já nesse patamar de 500 para cima, já faz sentido. 300 para cima, né? Que aí já se enquadra do 5. Já começa a se enquadrar. Aí 300, 400 está no sublimite e já começa a pagar uma porcentagem ali absurda, entendeu? Quando a gente mudou para o normal, no caso presumido, mudou muito, melhorou muito para nós. Você trabalhou naquela faixa de 300 alguma coisa, até de 3 milhões e 600 a 4 milhões e 800. Sublimite. E aí você paga o CMS por fora e aí a operação fica inviável. Inviável. Por isso tem que procurar um contador parceiro isso eu ia que falar. faça... Não tenham medo, né? Não tenham medo de mudar aquele Um advogado contador. tributarista, Sei. né? Não, e não necessariamente Que precisa, entenda de fato, né? não necessariamente precisa mudar o contador. Não precisa. Você consegue fazer consultorias que auxiliam o escritório que você já trabalha hoje. Porque hoje, por exemplo, tem contadores especializados em e-commerce. E normalmente o contador ali, vamos falar, tradicional, ele não vai estar tão antenado às atualizações, né, Yuri? Então, foi algo que a gente fez bastante, que abriu nossos olhos e a gente manteve, na verdade, o escritório que a gente está até hoje e veio ajudando bastante, né? Hoje de tudo, eu vou muito em cima da consultoria que eu acredito que seja validada. E como que eu valido isso? Vendo quem está sendo a pessoa que está prestando essa consultoria, se realmente faz sentido, se realmente o cara é de verdade. Porque hoje, nesse mundo do digital, está cada vez mais... Guru, né? Vários gurus aí que dizem que tem operações gigantescas e... A gente conhece alguns, né? Então, Conhece assim, alguns. mas eu acho que o aprendizado sempre é válido, né? Teve eventos que... Acho que são vários tipos, né? Tem consultorias direcionadas, que no caso o tributário é uma delas, né? Que é muito específico e é algo que eu acho que a gente tem que estar fazendo de tempo em tempo, que muda o tempo todo, o nosso Brasilzão. Mas tem consultorias que são mais abrangentes. Aí essas mais abrangentes eu costumo passar para os funcionários ali que estão nas posições de líder, né? Então, o cara que está direcionado ali para a Shopee, por exemplo, o cara faz uma mentoria, uma consultoria. O cara que está no Fulfillment, o cara faz uma consultoria, uma mentoria. Então, eu direciono mais dessa forma. Lá como você faz? Eu busco observar ali, principalmente os liderados, né, a gerência, né? Qual o nível de maturidade deles dentro da empresa hoje? Né? Eles já vêm adquirindo certa senioridade? Qual é o apetite deles ao conhecimento? Nem todo colaborador que ocupa cargo de gerência é tão apetitoso assim. Não. E muitas vezes eles não têm nenhum caminho que deve ser percorrido para adquirir esse conhecimento. E aí que entra o nosso papel, né, Vitor? Eu acho que acho que a gente ocupa cargos ali de direção comercial, direção CEO. da empresa, né, CEO, é preciso entender o momento de cada um deles e trazer assessorias externas que já trilharam caminhos muito mais longos que o nosso para trazer esse conhecimento. E aí a gente compra o tempo, né, que é uma coisa que o Luquinha de certa comentou. forma, traz uma motivação a mais pro cara que tá ali, né? Porque, igual você falou, às vezes o cara que tá na posição de liderança ali, ele não tá, às vezes, motivado, já tá acomodado, né? Tem alguns anos de casa. Alguns anos de casa, e eu acho que a gente tem que ter essa percepção de estar buscando e repassando para eles, né? Porque senão... Vitor, agora eu até gostaria de entender, como é que começou quando você estava lá no seu início da empresa, cara? Dá um overview, porque você fazia anúncio ou você já contratou gestor para todos os lados? Como é que foi esse início aí? De forma alguma. Vixe, no começo foi eu fazendo todos os anúncios, até os 1000. Vou contar bem rápido a história da Kyodai. A Kyodai nasceu em 2015 e eu sempre tive essa vontade de construir essa parte online, né? Que era algo que eu tinha... Que eu tinha mais aptidão, vamos falar assim, porque eu nunca gostei muito do varejo, do contato direto com o cliente. Então eu comecei fazendo os primeiros 1.500 anúncios, até ter a primeira venda, e eu mesmo embalava, até o momento que saía 6, 7 vendas por dia. Então eu fazia todo esse processo de perguntas,
responder reclamação, cadastro, expedição. tudo. Mas bateu os 500 mil, os primeiros 1.500 anúncios, aí eu parei, esperei. E a partir do momento que começou a aumentar, aí sim a gente colocou uma pessoa, uma gestora, que inclusive está até hoje com a gente, que é a Giovana, que a gente inclusive é muito grato a ela pelo que ela fez, né, e faz até hoje. E ela tocou como gestora geral, vamos falar assim, uma gerente geral, e tudo era direcionado a ela. Faz tudo, assim, no sentido de gestão, né? Mas tinha a equipe ali, aí foi crescendo gradativamente. Hoje tem os gestores ali, cada líder no seu setor, tudo certinho, mas respondendo essa pergunta foi assim, aí gradativamente tinha 10 pessoas, ela era responsável pelos 10. Aí foi crescendo, o faturamento foi crescendo. Por isso que eu falei, a necessidade, ela faz a gente correr atrás e fazer acontecer. E deixa eu só fazer um parênteses por ser irmão e a gente sempre trabalhou junto. E fala um pouco que horário que você fazia, né? Porque você tinha o seu emprego ali, né? Os seus afazeres do horário comercial. Só que o e-commerce, né? Ele entrou na sua vida ali. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Para quem não sabe, né? Meu pai fundou a Nagami em 1997. 96, né? 96. E desde então, ele trilhou esse caminho aí. Na verdade, ele é o grande ídolo nosso, né? Sim. Inclusive meu e seu, e sempre vai ser, independente de estar tão atuante ou não. Então é algo que é importante deixar registrado aqui. Então, mas eu sempre tive vontade de, sempre nos jogos, eu sempre fui o cara que criei e fui o top 1, né? Tibia, enfim, até os jogos que não jogou aí. Um pouco competitivo, né? Ele disputa até no Para o Ímpar, ele disputa. Então eu sempre tive. Então aí surgiu conversando com meu pai, depois de trabalhar com ele, eu entrei em 2013. Então, depois desses 2 anos aí trabalhando ali, eu tive essa vontade de criar a Kyodai, no caso que na época nem era Kyodai, era CB. E ele sempre foi muito independente, né? Então ele queria... E para não atrapalhar uma coisa na outra, que é o que você falou, eu trabalhava das 5h40 da manhã, 6 da manhã, até as 8h30, que é o horário comercial da Nagami. Aí das 8h30 até as 18 eu era o comprador da Nagami, né? E depois das 18 até umas 21 horas mais ou menos, eu fazia os anúncios de novo. Foi essa época que eu fiquei fazendo os anúncios. Às vezes ele ia lá, recebia uma pergunta do Mercado Livre para não perder o tempo de resposta, ele respondia. Todo mundo já fez isso, né? Numa mesa de amigos, mas não perdi a pergunta. Mais um insight, no Mercado Livre. Pergunta no Mercado Livre. Exato. Então você sabia muito onde você queria chegar, né? Uma coisa que eu sempre admirei muito em você é a questão da sua transpiração. Eu sempre falei isso para amigos, eu falei assim, olha, 1% de inspiração e 99% de transpiração. E você fez isso na prática, né, game, né? Aí, continuou na história, a Kyodai começou a crescer, e aí a gente chegou num certo ponto que decidimos construir o nosso próprio barracão, né? E aí meu pai, que fez do zero, toda essa construção, tanto a parte estrutural, quanto a parte de prateleiras, tudo. E aí, no final da construção, a gente acabou tendo um incêndio, né? Puxa vida, esse é um episódio. Foi um negócio que abalou bastante, assim, não foi nem na parte financeira, né? Assim, tomamos um puta prejuízo, mas abalou na parte sentimental, né? Porque, de certa forma, a gente se dedicou, transpirou pra caramba ali. Inclusive, meu pai ficou o tempo todo projetando, o menino fazendo as coisas. E na reta final aconteceu essa fatalidade, mas eu acho que tudo tem um motivo, né? Tudo tem um lado bom. Você deu a volta por cima, né? Graças a Deus não tinha ninguém trabalhando ali. Foi só perda material mesmo, financeira. Então, dinheiro não corre atrás. A gente corre atrás. Mas foi um negócio que foi de louco ali. Eu acho que é isso, né? Estamos finalizando aqui nosso primeiro episódio. Quero agradecer muito ao Yuri, ao Victor, ao Lucas também, o Maurício, porque todo mundo acho que agregou, mas em especial a você, agradeço muito por fazer parte. Obrigado, Mateuzinho. Tamo junto. Valeu, Betinho. Luquinha. Show de bola. Feliz demais estar aqui com vocês. É um prazer imenso fazer parte desse primeiro episódio. E inaugurar aí, que é o DaiCast, aí sucesso, cara. Desejo todo sucesso pra vocês. E conte com a gente. E pra você aí, que recebeu esses insights, esse curso gratuito aí,
curte, manda para aquele amigo que tá ali naquele impasse, vou começar no digital ou não, vou transferir meu físico pro digital, já manda para ele já, que com certeza ele vai gostar. Essa dica que vale ouro, não é porque é minha família e meus amigos, mas anotem aí, beleza? Alguma dica, né? Que Isso. possa ter agregado. Ou comente também alguma coisa que você queira ver, ouvir. Ou melhorar também. O que a gente possa melhorar, a gente O que vocês querem para os próximos episódios, beleza? Isso. Obrigado. Até a